Eu comecei no marketing por uma parte que eu gosto muito, foi do comportamento. Foi totalmente diferente. Minha formação foi em gestão comercial, então eu estudava algo mais direcionado à administração, que você tem que entender o comércio como um todo. E nesse período eu estava fazendo o processo, estava lendo também, comecei a ler. E um dos livros que eu comecei foi O Poder do Hábito. E nisso ele explica vários cases, conta histórias. E uma delas foi da Target, a empresa que tinha norte-americana, que ela otimizou o processo de marketing quando ela contratou um estatístico, que ele fez cálculos, probabilidade, tudo, e ver o que o público costumava consumir. Ele conseguia estimar, com base no perfil de comportamento, o que a pessoa ia consumir e mandar promoções específicas para cada uma. Com eles fazendo isso, eles eram muito assertivos na conversão. Aumentou o volume porque você só recebia o que você queria. Você não recebia... De novo, exemplo dos carros. Se eu só vejo carros, eu vou querer só conteúdo relacionado a carros. Não vou querer ver, sei lá, máquina de limpar jardim. Nem sei se existe isso. Não vou querer máquina de jardinagem, não vou querer esse tipo de equipamento. Então ele vai me entregar conteúdo assertivo. Sim. Por que é interessante o pequeno empreendedor ele ter conhecimento do marketing nesse sentido? Isso era uma tecnologia extremamente cara em 2000. Era absurdamente caro, porque pô, você tinha que ter toda uma base de estatísticos, uma base de dados, era outra coisa. Hoje em dia é mais fácil. Esses dados já estão lá prontos só para você usar. Você só precisa saber usar ele da forma certa e não precisa fazer dancinha de vídeo, de TikTok, Não, tem como você usar tudo isso do jeito certo para chegar no público certo. Vou pegar um exemplo bom de pequeno empreendedor. Vamos supor que tem um mercadinho de esquina. Você usar mercadinho de esquina ali, que ele não consegue competir com os grandes distribuidores, porque ele tem estrutura menor, ele compra menos, então ele não vai ter preço tão grande. O que seria um marketing para ele? Ele não vai ter R$5 mil para investir numa agência para cuidar Ele não tem essa quantia. Ele tem que dar um jeito de vender com o público que ele tem. O que seria uma estratégia de marketing bacana para o seu Zé, nesse contexto? No mercadinho dele, se ele não vai conseguir competir em preço com o maior, ele vai estar no mercado não de... As pessoas não vão fazer compra diretamente no mercado dele, porque elas têm carro, então elas vão no atacadista comprar mais barato. A pessoa que vai comprar lá nele, para ser mais exato, vou receber a Maiara em casa, só que eu não passei um café. Acabou meu café. Na hora que eu fui passar o café, eu olhei e acabou. Eu não vou no dia a dia comprar um café. Eu vou no seu Zé que está ali perto. Por mais que o café dele seja mais caro. Esse é um público que ele vai vender. Então faz sentido ele ter no mix de produto dele uma boa variedade de itens. Que ele consiga atender essa região, partindo dessa parte da disponibilidade. Não, o seu Zé não vai partir para isso. Ele quer pegar esse público que vai fazer a compra do mês. Ou que vai comprar itens essenciais. Beleza. Uma linha de ação que ele pode ter é: compra um pacote de arroz. Vou pegar macarrão. Macarrão é um exemplo mais fácil, né? Pega o pacote de macarrão. Porque o café a gente não tá conseguindo. O café é polêmico, né, gente? O café tá difícil, aumentou muito, né, também. Gente. Agora a gente pode botar aquele meme, né? Mimimei. Comprei um pacote de café. É mesmo. Nossa, aumentou muito, é verdade. Vamos pegar outro exemplo fora do café, que está difícil. Fala do macarrão. O macarrão é bom, que ele exemplifica bacana. Ele vai vender macarrão, a pessoa vai fazer a compra do mês. O preço que ele vai comprar, muitas vezes ele compra no dia a dia. Ele vai comprar no preço que, se eu for fazer compra lá, eu vou comprar. Mas ele quer me atrair para o mercado dele. O que ele pode fazer? Ele zera a margem dele. Ou seja, se ele comprava macarrão a 5 e vendia 10, ele venderia esse macarrão a 6. Vou colocar os impostos, taxas junto, para ele não ficar no prejuízo. A pessoa meio que se pagar o macarrão, elas por elas. Só que quando eu for no mercado, vou ser atraído pelo preço, vou comprar esse macarrão, só que esse macarrão não vai estar de fácil acesso para mim. Ele vai pegar esse mesmo produto e colocar no final do mercado dele. Colocando o produto no final do mercado, ele me obriga a passar entre as prateleiras. E nisso eu vou ter mais visão do mercado. E tem os casos, mas é bem difícil a pessoa que vai com lista de mercado pronta e leva só o que tem na lista. A gente sempre leva uma coisinha ou outra a mais, que você observa no caminho. É uma estratégia de marketing. Otimizando ela próximo ao produto que ele está vendendo, o macarrão sem margem de lucro, ele pode colocar o queijo, o molho de tomate, ingredientes que fazem sentido para o preparo. E nesses ingredientes aí ele tem margem maior. Que aí, se ele vai me pegar na oportunidade, eu não vou querer ir no dia a dia para comprar um pacote de queijo parmesão. Eu vou comprar aqui do lado, peguei esse pacotinho e boto. Tá mais caro não, mas tá tranquilo, é a gasolina que eu vou economizar. É sempre justificativa. E até o processo de compra, eu vou ter que passar por mais prateleiras. Então é possível que eu veja mais produtos e compre mais coisas nesse caminho. E chegando na fila do caixa, esse me quebra. Esse eu sabendo que funciona, eu sempre caio. Perto do mercado, ele sempre deixa aquele monte de doce, chocolate, essas coisas. Eu ia falar pra você da Americanas, né? A gente cruel. fica lá no... cruel. Eu sempre passo por isso, tá? Já dando o spoiler aqui. Porque na Americanas eles fazem isso. Eles sabem que eles fazem aquela fila quilométrica e eles já colocam os doces ali, né? Muito doce. Lá na sua visão. Sim. Eu, raramente, eu passo desapercebido. Eu sempre pego. Eu também sou desse time, não aguento. Eu sou uma formiga lá em casa. Mas esse é o processo. Então, veja. Ele tá
tendo custo de aquisição de cliente, que a gente chama no marketing como CAC, Sim. sem investir diretamente em publicidade e propaganda. Ele está sacrificando margem. Ele está investindo? Sim, mas se as pessoas comprarem, se não comprarem, ele acaba com a promoção e volta o preço normal mais para frente. Que aí a promoção dele vai ser o preço. E, mas como é que ele vai divulgar esse preço para as pessoas saberem? Hoje em dia, graças a Deus, tem muitos meios. Então, ele pode, às vezes manda mensagem no WhatsApp para alguém, pede para a pessoa divulgar, faz um flyer rapidinho no Canva e divulga. Pode ser no próprio Instagram, no qualquer rede social e vai mandando para as pessoas diretamente mesmo, que elas podem encaminhar. Que ele vai ter um alcance orgânico daquele público que talvez queira comprar ou não. Ele não vai ter investimento direto em propaganda, na parte do marketing mais assertivo, vamos dizer assim, Sim. das mídias. Mas ele vai ter divulgação, vai atrair o público e vai ter margem. E o processo do marketing é exatamente isso, né? Facilitar acabar com as objeções o máximo possível até o processo da venda. Que aí, se a pessoa entrou no mercado para comprar um macarrão, levou macarrão, molho de tomate, queijo, chocolate, bombom. Minha esposa gosta de comprar flor, eu sofro no açaí. Açaí tem um Carrefour aqui no Boulevard. Chega quando a gente passa no início, tem aquele monte de flor, eu falo, meu Deus, era só um chocolate. Era uma caixa da garota. Aí a gente sai com um jardim pendurado, mas tudo isso é parte do processo de marketing. Você já trouxe. E até me estiquei um pouco. Mas até pegando um pouco dessa base, quando eu passo para trabalhar com marketing diretamente, eu gosto de encaixar tudo em 3 pilares. Sim. Que é a base do marketing de conteúdo, alcance, engajamento e conversão. Mas essas 3 etapas dá para encaixar em todos os processos de marketing. Como assim? Você paga para chegar na pessoa, ou não paga, mas você tem que alcançar o público, que vamos dizer que é algo chamado de topo de funil na parte do digital. Você desenvolve um relacionamento com esse público. Então, aqui já é o meio, a parte do engajamento, quando você tem mais contato, você tem aquela conversa, você tem todo aquele relacionamento que você gera. E no final você faz a conversão, que você faz a proposta de venda específica, dependendo do momento, da conversa, do interesse da pessoa, você não faz também se não fizer sentido para ela. Porque se você investe muito em uma dessas 3 partes, que é o que a gente costuma ver bastante, ou a pessoa investe muito em alcance ou muito em conversão. É sempre desses 2 pontos. Qual o problema de investir só em alcance? Você não cria proximidade com a sua audiência. Não dá tempo deles ganharem confiança em você, em nenhum produto. Então, bem difícil ter conversão, virar venda. E se você investe muito em conversão, você vira aquele inconveniente, aquele base de propagandas que as pessoas não vão te ver, que você vai estar matando todo o seu alcance. Porque toda vez que a pessoa vê você está vendendo alguma coisa. Você está com uma oferta de produto, você está com... E essa constância cansa, porque a gente já é bombardeado com isso frequentemente. E se você investe muito no relacionamento também, você acaba criando amizade, se não tem conversão, fica só na amizade mesmo e vamos para frente. Nada errado, mas pensando no princípio, na base de marketing, são os 3 pilares que tem que ser executado. Então, tem que ter uma parte da estratégia direcionada para alcance, chegar no público. Tem que ter uma outra parte direcionada para aprofundar o relacionamento e outra para venda em si. Pensando nesses 3, você pode encaixar várias e várias coisas dentro para cumprir as 3 etapas. Tem um livro muito bom, se eu não me engano, ele é fundador da RD Station, Máquina de Aquisição de Clientes. Ele dá, se eu não me engano, 20 cases. Se eu não me engano, são 20 cases ou 20 exemplos de peças específicas de marketing que você pode encaixar num funil que ele coloca com 5 etapas. Mas que também dá para quebrar nessas 3. Alcance, engajamento e conversão. Que ele fala, por exemplo, de marketing de influência, de marketing na grande mídia, de tudo isso, e é um conhecimento barato. Acho que o livro é R$30. E o conhecimento que você leva te gera muito mais de ROI, muito mais retorno, muito mais lucro.